O programa Fala a Verdade ao vivo para 11 cidades através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também pelo Facebook. Eu falava antes, e também, claro, pelo Facebook. O pessoal entendeu que era Claro TV também que estava fazendo. E também, claro, pelo Facebook, e também pelo Facebook. Uma ótima sexta-feira para nós, com sol aí, parece que vai vir uma frente fria no final de semana. E eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Bruno Santucci, médico oncologista da Hemomed. Obrigado, Nilson. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Nilson, obrigado pelo convite. É sempre bom poder esclarecer algumas questões e poder conversar com vocês. Principalmente no tema que nós vamos abordar aqui, é o tema sobre câncer, né? E claro que muitas famílias aí, eu mesma, minha filha, tornei bem público, até entrevistei ela no meu programa aqui. Ela teve problema de câncer de mama, já está bem, graças a Deus, já está até trabalhando, se recuperando ainda, que é uma doença muito perigosa. Ela não se encerra ali no tratamento inicial, ela continua muito tempo. Mas nós vamos falar com o Dr. Bruno, qual que é o papel da Hemomed em Osasco? Tem em Osasco mais quantas cidades? São 9 unidades que a Hemomed tem. Temos unidades em Osasco, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Guarulhos. Qual que é o papel da Hemomed? A Hemomed é uma empresa privada, uma clínica, que presta assistência aos pacientes com doenças oncológicas e oncohematológicas. É uma das principais clínicas do estado de São Paulo. Quer dizer, quando se fala em oncologia, se refere ao câncer, não é isso? Exato, Esse é o tratamento de pacientes com câncer. Que tipo de tratamento é feito lá, doutor? Lá a gente faz principalmente quimioterapia, certo? Mas nós damos todo o suporte para um paciente oncológico que está tratando e passando por uma experiência bastante desagradável. Então lá nós temos suporte na Hemomed de fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, a equipe de enfermagem, farmacêuticos. Então a gente dá uma atenção global quando o paciente mais precisa. Ela tá localizada onde em Osasco, a Hemomed? Em Osasco ela fica ali na rua Euclides da Cunha, número 271, bem no centro de Osasco. Euclides da Cunha? 271. Você poderia passar o telefone de lá, doutor? Passo sim. Se quiser colocar aí no caracteres, por favor, viu? Ele vai passar o número aí. O telefone lá é 3660-5988. 3660-5988. Na rua Euclides da Cunha, número? 271, no centro de Osasco. Tá certo. Doutor, quais são os avanços que a ciência está conseguindo para combater o câncer? Na Hemomed também participamos de pesquisa clínica para trazer novos remédios para combater essa doença tão desagradável. Os avanços principais nessa área são na imunoterapia. Então é uma terapia que, em vez de fazer como a quimioterapia, que mata células boas e células ruins, a imunoterapia ela vem para fortalecer o sistema imunológico das pessoas, o sistema de defesa, para aí sim esse sistema ter condições de brigar contra os tumores. Então, os principais trabalhos hoje em dia são em imunoterapia. O que quer dizer imunoterapia? Fortalecemos o nosso próprio organismo para o organismo combater os tumores que estão instalados nele. E tem uma novidade que o senhor falou para mim antes aqui nos bastidores, como é que chama mesmo? O senhor falou? Uma nova medicação que vai direto no tumor cancerígeno. Exato, a gente tem 2 tipos de medicamentos novos. São as imunoterapias. Então, o tumor, geralmente, ele produz freios às nossas células de defesa. A imunoterapia, ela vai e tira esses freios. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Claro. Para explicar para todos que estão nos assistindo, quem quiser fazer perguntas, por favor, fique à vontade, pode fazer pergunta pelo nosso WhatsApp, aparece o número aí na tela, ou também pelo Facebook. Deixa eu ver se eu entendi. O freio quer dizer, o tumor cancerígeno é tão inteligente que ele freia e não deixa a resistência do corpo derrotar ele, é isso? Exato, exatamente. É uma batalha no corpo, né, da gente. Então, quando percebe algo estranho, o nosso sistema vai lá e ataca, não é isso? Exato. É assim como uma infecção, entra um vírus ou uma bactéria no corpo, o corpo identifica aquilo como não sendo normal, e aí o corpo ataca a bactéria, ataca o vírus para tentar eliminar. Do mesmo jeito, quando começa a surgir um tumor,
A primeira coisa que o corpo faz é olhar aquilo e, através do seu sistema imunológico, ele ataca o tumor. Só que o tumor ele é inteligente o suficiente para produzir defesas ou freios contra esse sistema E vai destruindo as imunológico. células boas. Exato. E é onde aparece a doença depois. E aí, esses remédios novos da imunoterapia, eles vêm para tirar essas defesas do tumor, tirar esses freios que o tumor produz, e aí sim o sistema imunológico da própria pessoa consegue combater o tumor. E a partir de qual etapa da doença entra essa imunoterapia? Os testes iniciais agora estão para a doença já metastática, é quando a doença nasceu num lugar e partiu para outro órgão. Na fase da metástase. Na fase da metástase. Mas isso aí é porque é o início, lá para frente pode ser que logo no início da doença... Provavelmente esses testes eles vão avançando e vão ser contemplados. O senhor acredita que quanto tempo vai demorar para isso aí se tornar popular? Hoje em dia, no Brasil, nós já podemos utilizar a imunoterapia em 7 indicações. Câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de pele, câncer de cabeça e pescoço, linfomas e câncer de bexiga. Você pode repetir de novo? Câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de pele, linfomas, câncer de bexiga e câncer de bexiga. E o senhor pode dizer qual câncer mais popular, maior índice de câncer que atinge parte do corpo da pessoa? É pulmão? Não, geralmente em mulheres é o próprio câncer de mama. De mama. Certo, com uma incidência alta. E em homens o câncer de próstata. O câncer de próstata, doutor, tem novidades para combater o câncer de próstata? Pesquisas são feitas diariamente para tentar se otimizar as terapias nesse tipo de situação. Mas o câncer de próstata manda um aviso antes, né? O homem começa a ter dificuldades para urinar, é isso mesmo? Isso. O câncer de próstata ele pode gerar dor na pelve, né? Na região ali onde fica a próstata, e ele pode ter alteração no hábito de urinar, no hábito miccional. Quer dizer, se a pessoa perceber alguma coisa, o certo é fazer o exame a cada 6 meses, 1 ano, é isso? Uma vez ao ano, pelo menos a partir de 50 Não anos de idade. Não é o exame de toque, é o exame de sangue? Não, é o exame de sangue uma vez ao ano e o exame de toque a cada 4 anos. A recomendação a partir de que idade, doutor? 50 anos de idade, se você não tem nenhum histórico familiar, ou se você tem histórico familiar, 10 anos antes do caso da sua família. Quer dizer, se tem um histórico familiar... Isso. Se 10 anos antes. É 50 anos, já começa a se preocupar. Mas se eu tenho um familiar, se eu tenho um pai ou um tio que teve um câncer de próstata aos 55, eu devo iniciar aos 45. Aos 45 anos. Se eu tenho um familiar. Quer dizer, se começou aos 55, 10 anos antes. 10 anos antes. Se começou aos 60, aos 50. Mas o certo mesmo é começar a fazer... Quem tem condições de sempre estar no médico, tem plano de saúde bom aí, plano de saúde, pedir para o médico já para fazer o exame. Geralmente o médico já pede, né? Sim, vendo a idade do paciente, já pede para fazer o exame. Como que chama esse exame de sangue, doutor? PSA. PSA. É uma sigla. E quando que o médico resolve fazer o exame de toque? No rastreamento do câncer de próstata, o paciente ele tem que fazer o exame de toque a cada 4 anos. Então, começa aos 50 e de 4 em 4 anos. Quer dizer, mesmo fazendo o PSA, é bom de vez em quando fazer a cada 4 anos, fazer o exame de toque. Exato. O PSA sozinho ele não é suficiente. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Oncologia. Agora vamos para as mulheres. O câncer de mama. O câncer de mama aparece a partir de que idade, popularmente? Eu tive o caso da minha filha que veio antes. Exato. A incidência média do câncer de mama é na 6ª e 7ª década, mas isso é a mediana. Não, isso não quer dizer que a gente não está sujeito a partir em dos 60 anos. Exato. Entre 60 e 70 anos é a média de idade. Sei, mas vem antes, pode vir antes. Pode vir antes. E está acontecendo muitos casos já de vir antes, né? A gente tem pego no consultório cada vez mais jovens tendo cânceres, não só de mama, mas com diversos tipos. E qual que é a prevenção, doutor? Além de fazer a detectação na hora do banho, o que pode fazer mais? Isso, o autoexame ele é recomendado, tá certo? A gente tem exames de rastreamento também,
que é a mamografia e ultrassom de mamas, que também deve ser feito a partir dos 50 anos ou, se tiver casos na família, a partir dos 40 anos, então isso é um pouco variável. E o câncer de mama, ele tem como fatores de risco obesidade, tabagismo e uso de bebida alcoólica. Então, manter hábitos saudáveis de vidas é sempre bem-vindo para evitar esse tipo de doença. A pessoa que bebe, que fuma, é isso? Ela tem mais chance de ter câncer de mama. O senhor falou três aí. Obesidade. A obesidade, a pessoa gorda, Exato. a pessoa que bebe E que fuma. que fuma. Está ligado à maior chance de ter câncer de mama. Câncer de mama. Então, as mulheres, aí está aí o recado, tá certo? Às vezes a pessoa não liga muito, mas eu tive um problema meu aí, eu trouxe aqui no programa, inclusive, minha filha, tornei público isso no Facebook, porque a gente não pode esconder, tem que mostrar. Inclusive, ela fez até foto já depois que tirou a mama e ficou em exposição em São Paulo, lá no Senac. Fiz questão de divulgar para mostrar realmente como que é. É uma coisa muito dolorosa para a pessoa, é uma coisa muito dolorosa para a família e para os amigos. Então, se puder evitar, se puder se precaver, por favor, façam isso. Doutor, o senhor falou aqui no início sobre a clínica incluir pacientes com doenças oncológicas que voluntariamente se oferecem para participar de estudos clínicos. Quantos estudos clínicos tem hoje de tipos de remédios diferentes que vocês estão fazendo lá na clínica? Na Hemomed, nós participamos de aproximadamente 40 tipos de estudos, entre aqueles que estão incluindo o paciente, aqueles que terminaram recentemente, a gente está acompanhando esses pacientes, ou aqueles que ainda vão começar a incluir. No total, 40 tipos de estudos. Quer dizer, essas pessoas, logicamente, são cobaias do medicamento, mas elas se sentem até realizadas com esse novo medicamento que indica que pode ser até uma solução para o problema dela, né, doutor? Sim, eu não gosto, Nilson, desculpa dizer, de falar essa palavra, Desculpe, porque então. Tá. realmente não seria o caso. São medicamentos que estão em teste, mas que já passaram em testes em fases anteriores e que mostraram um benefício. Já houve um progresso. Já teve progresso. Então, o medicamento, quando ele chega para ser testado nesses pacientes da nossa empresa, da Hemomed, a gente já tem pelo menos um indício que aquele remédio vai ajudar o paciente. E aí a gente só está tentando saber qual é a melhor estratégia para a utilização desse remédio novo. E assim, a oncologia e toda a medicina, ela evolui com testes. Então, para os remédios que a gente utiliza hoje em dia, em algum momento eles já foram testados. Então, eu acredito que esses testes são bastante benéficos para os pacientes que não teriam acesso em curto prazo a esse tipo de estratégia. Tá certo, doutor. Está vindo algumas perguntas já. Quem estiver interessado em fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Pode fazer pelo Facebook, pode fazer através do nosso WhatsApp, que aparece o número aí na tela. Estou recebendo aqui as perguntas, já vou passar para o doutor. Roberta Leite, final do telefone 1410. Doutor Bruno, como funciona a metástase? Vamos primeiro explicar para quem está em casa o que é a metástase. A metástase, então, é quando um câncer ele é diagnosticado e ele consegue infiltrar ou partir para outros órgãos. Vou dar 2 exemplos. Uma pessoa tem um câncer de mama e aquela célula do câncer de mama saiu da mama e foi parar no pulmão ou foi parar no fígado. Então, essas células no fígado e no pulmão são as metástases. Um outro exemplo, tem um câncer de intestino que também saiu uma célula do tumor do intestino e foi parar no cérebro. Então, a metástase é quando a célula sai do local de origem e vai para algum outro órgão. E por que acontece a metástase, doutor? Porque a pessoa não percebe que está com a doença, não foi no médico, não percebeu, é isso? A depender do tipo de câncer, ele tem uma característica biológica que pode gerar metástases precoces. Então, às vezes, até tumores muito pequenos podem jogar as células no corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, essa célula que estava em um determinado órgão chega no outro órgão. Ela entra na corrente sanguínea onde acontece a metástase, é Exato. É o meio de transporte para sair do tumor inicial até infiltrar um outro órgão é a corrente sanguínea. Existe algum exame que detecta se já está com a metástase no primeiro tratamento, doutor? Sim. O médico manda fazer? Quando a gente descobre um
qualquer tipo de câncer, a primeira coisa é saber qual é a extensão da doença. Então, a gente faz exames quase do corpo todo para descobrir se aquele tumor está localizado onde ele nasceu ou se ele já espalhou para algum outro órgão. Esses exames geralmente são tomografias ou ressonância. Tá certo. Vamos para a segunda pergunta aqui, doutora. Juliana Mendes, final do telefone 7355. Obrigado pela participação, Juliana. Usuária de prótese de mama precisa ter cuidados especiais? O rastreamento, como eu disse anteriormente, no câncer de mama, começa a partir dos 50 anos. Quem tem prótese de mama é muito desconfortável e o exame não fica adequadamente para a gente analisar, de fazer mamografia e ultrassom de mamas. Então, a gente lança a mão de ressonância das mamas nas meninas e nas mulheres que têm prótese nas mamas. Que é o silicone, é isso? Exato, Que quem tem prótese de silicone. Que as mulheres gostam de colocar o silicone, dá um estético, o seio fica bonito, mas se aparecer algum problema de doença... no caso geralmente é detectado só através da ressonância magnética. Dificulta mais a detecção. É um exame que não é de tão fácil acesso. Tá certo. Vamos para mais uma aqui, que tem bastante pergunta. Vamos lá. Tem bastante pergunta. Valéria Gomes, final do telefone 9587. Doutor Bruno, quais os sintomas do câncer de útero e ovário? Qual o tratamento? Vamos lá. Uma ótima pergunta. Obrigado, Valéria. Os sintomas, geralmente, dos cânceres ginecológicos são dores na parte de baixo do abdômen e sangramento vaginal. Então, são os principais sintomas. Existem outros sintomas, como aumento do volume abdominal, ou seja, a barriga fica um pouco maior, que também podem sugerir que possa estar havendo algum problema. Em relação ao tratamento, se a doença está localizada e confinada nestes órgãos, seja no útero ou seja apenas no ovário, o tratamento inicial sempre é o tratamento cirúrgico. Então, a remoção do ovário ou a remoção do útero faz parte do tratamento curativo. Diferente se a doença já espalhou para algum outro órgão, onde a gente utiliza quimioterapia ou radioterapia para poder tratar. Doutor, o mesmo tipo de câncer de mama, ele pode voltar depois no colo do útero da mulher? Na verdade, assim, a resposta simplória para essa pergunta é sim, porque quando o câncer volta, ele pode voltar em qualquer lugar. Agora, estatisticamente falando, não é um local comum que o câncer volta ao colo do útero. O câncer de mama infiltrando o colo do útero não é comum, é extremamente raro, inclusive. Tá certo. Temos aqui a Vanessa Furtado. Obrigado pela participação, Vanessa Furtado. Final do telefone 7312. Doutor, fiz exame e deu ovário... Deixa eu ver. Deu no ovário, deu horário específico. A médica disse que é psicológico, o surto, muita dor. Então tá, fiz o exame, deu um aumento inespecífico, a médica disse que é psicológico, sinto muita dor, o que pode ser? Está com dor, ovário. O ovário ele pode... Diz que pode ser psicológico. Existe isso, doutor? Psicológico? Nenhum órgão aumenta no nosso corpo por conta da parte psicológica. Ninguém tem um aumento de estômago, de mama ou seja do ovário de motivo psicológico. Às vezes o que a gente pode ter é desconfortos leves abdominais de origem psicológica. Isso sim. Agora, o aumento de algum determinado órgão de motivo psicológico eu desconheço. Doutor, a cada ano que passa, logicamente que a gente percebe que a doença está aumentando muito rapidamente. Que antigamente, eu estou com 64 anos, e lá para os anos 70, 80, era mais difícil a gente encontrar dentro, no meio da família, mesmo no seio familiar, ou nos vizinhos, ou no próprio trabalho, alguém que estava com problema de câncer. Hoje está se tornando tão popular isso, porque em qualquer lugar que a gente faz, sempre tem alguém que já teve problema, ou a família teve, ou o vizinho teve. Esse crescimento acentuado do câncer se deve a quê, doutor? Assim, tem dois fatores que a gente precisa interpretar com cautela. Um é que hoje em dia a gente fala mais sobre câncer.
os antigos, eles costumavam nem querer mencionar a palavra câncer com receio de que algo pudesse acontecer. Então, hoje nós estamos aqui na televisão falando sobre a doença, então é discutido mais abertamente sobre esse tema. Então, por isso que a gente ouve mais falar. Outro ponto é que os exames que são feitos hoje são bem melhores do que os exames da década de 60 e 70. Então, a gente consegue detectar mais esse tipo de doença. E um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa incidência aumentada pode ser culpa nossa, tá certo? No sentido que hoje estamos mais estressados, estamos menos preocupados com a nossa saúde. Isso estatisticamente, qualquer pessoa no mundo está mais obesa, então o peso das pessoas é maior, o que favorece o surgimento de câncer. E consumimos mais produtos industrializados, com conservantes, corantes. Quase refrigerantes. Exato. Então, nós também não estamos nos cuidando e por isso a incidência do câncer aumenta também. No caso de crianças, doutor, qual o problema da criança ter o câncer recém-nascido, 2, 3 anos, 5 anos? A Hemomed tem um dos maiores departamentos de oncopediatria do Brasil. Então é bastante importante também lembrar disso, que infelizmente as crianças também podem ter câncer. Duas coisas são importantes de ser lembradas. Os cânceres nas crianças são também bastante agressivos, mas também são mais curáveis. A gente tem bastante dó e fica triste, vem uma criança que deveria estar brincando e correndo lá na clínica tratando e às vezes passando por essas situações desagradáveis, mas esses cânceres eles são muito sensíveis à quimioterapia também. Então, com o tratamento adequado, essas crianças conseguem se curar. Então, o senhor deu uma boa notícia para quem está nos assistindo. O câncer em crianças fica mais fácil de ser curado do que o do adulto, é isso que o senhor quis dizer, né? Exatamente. Pelo fato da fase de crescimento, células novas, não é isso? E a gente consegue atingir doses mais altas de quimioterapia nas crianças do que nos adultos, porque o corpo ainda não está tão desgastado pela idade. O senhor acha que no futuro a quimioterapia vai ser um pouquinho mais diferenciada do que é hoje, dos sintomas, de perder os pelos, o cabelo? Eu acho, Nilson, é uma ótima pergunta essa. Cada vez menos estamos utilizando a quimioterapia no tratamento do câncer. Então, as terapias-alvo, onde isso atinge as células que estão doentes, e a imunoterapia vem cada vez mais tomando posições no tratamento oncológico. Então, cada vez menos a gente faz quimioterapia e mais a gente faz imunoterapia ou terapia-alvo. O senhor acha que a imunoterapia no futuro vai ser a chave do sucesso para o combate ao câncer, então? Sem dúvidas. Hoje em dia são pesquisadas 32 doenças para serem combatidas com a imunoterapia. A gente só tem à disposição no Brasil 7 das indicações, como eu disse, mas existem outras 25 doenças que estão sendo pesquisadas e com fases aceleradas de sucesso nos trabalhos. Então, eu acredito que em breve a gente vai utilizar mais imunoterapia e cada vez menos quimioterapia. Parece que nós estamos vendo uma luz no final do túnel aí, né? Sem dúvidas. Hoje em dia, com esse tipo de estratégia, a gente consegue controlar muito mais as doenças do que a gente controlava 15 anos atrás. É uma coisa formidável que o senhor falou aqui, que esse tipo de tratamento atinge somente as células cancerígenas, né? As células normais do corpo, elas não são atingidas. Isso faz com que o câncer não aumente, vai reduzindo até o ponto de fazer um novo tratamento, uma nova terapia, não é isso? A grande notícia ficar sendo observado depois. A grande notícia é essa. A gente está detectando os cânceres mais precoce, certo? Então, numa fase mais inicial e cada vez utilizando tratamentos mais efetivos e com menos efeitos colaterais. O senhor falou que está sendo muito utilizado na fase metástica, né? Que fala, metástase, né? E teve algum sucesso já da pessoa voltar e se curar, doutor, com esse tratamento? Como é uma terapia nova, a gente não tem um segmento a longo prazo. Mas a gente tem os primeiros testes, a gente tem pacientes sem evidência de doença, ou seja, faz-se todos os exames e não encontra nenhum resquício da doença há 5, 6, 8 anos sem evidência nenhuma de doença. Isso, se mantiver dessa forma, pode ser chamado de cura.
Que maravilha, parabéns pela ciência aí, viu? E os grandes médicos como o senhor que se interessa pela profissão e no combate de uma doença tão temida e tão perigosa. Isso dentro da Hemomed a gente faz questão de ter Parabéns o primor mesmo. técnico de todos os nossos colegas. Contamos hoje com 40 médicos trabalhando nas mais diversas áreas e que são atualizados em congressos internacionais todos os anos e beneficiando assim os pacientes que vêm cuidar conosco. A Hemomed, ela aceita convênios médicos ou não? Sim. Aceita? A Hemomed Então, quem atende tiver o convênio convênios aí, médicos. A maior parte dos convênios a gente consegue atender os pacientes. Ainda não atendemos o Sistema Único de Saúde, então geralmente são os pacientes conveniados mesmo e particulares que nós atendemos. Tá certo, doutor. Carolina Alves, obrigado pela participação, Carolina. Final do telefone 5317. Qual a ligação do HPV com o câncer? A probabilidade é grande? Nós temos hoje, Carolina, diagnosticados que mais ou menos 20% de todos os cânceres são por causas infecciosas. Entre elas, o vírus do papiloma humano, o popular HPV. A gente tem ligação do HPV com dois principais tipos de câncer. O câncer de colo de útero e o câncer de garganta, que a gente chama orofaringe em termos técnicos. Tem alguns tipos de vírus HPV que são mais propensos a gerar o câncer. São os subtipos 16 e 18. Quem tem a infecção por esse subtipo do vírus HPV tem uma chance grande de desenvolver o câncer. Por isso que o Papa Nicolau é importante a vacina também nas crianças, exame importante, nos adolescentes. Né? E que os adolescentes recebam a vacina e até os adultos jovens recebam a vacina, que é uma forma de prevenção do câncer de colo de útero. Tá certo. Maria Soares, final do telefone 5781, obrigado pela participação. Tenho pancreatite, só da alteração no exame de sangue. Fiz calangio, é isso mesmo? Colangio, ressonância e o pâncreas está normal. Isso já faz mais de 2 anos, sinto dor e ninguém consegue... O que eu posso fazer? Maria, o exame da colangio-ressonância é um ótimo exame para poder investigar essa área, tanto do pâncreas como dos tecidos que circundam o pâncreas. Se você fez um exame desse e não veio com nenhuma alteração, precisa se investigar para saber por que você está tendo dor. Mas o que a gente pode ter certeza é que se tivesse algum tumor no pâncreas, a colangio-ressonância teria visto. Tá certo. Eu quero agradecer sua participação, doutor. Foi tão rápido, né? Nossos 30 minutos aqui. O senhor tem mais algum assunto que o senhor queira falar? Nós temos 1 minuto ainda aí de tempo para a gente terminar o programa. Eu queria salientar que, assim, existe perspectiva em pacientes oncológicos. Então, cada vez estamos aprimorando mais as técnicas de tratamento, estamos conseguindo conduzir doenças que antigamente ninguém imaginava que a gente poderia conduzir e beneficiando todo mundo. Então, terapias mais efetivas e com menos efeitos colaterais. Tudo isso disponível lá na Hemomed. Eu quero que o senhor novamente dê o endereço da Hemomed, a rua, o número e o telefone novamente, por favor. Perfeito, obrigado, Nilson. A gente está localizado no centro de Osasco, na rua Euclides da Cunha, número 271, e o telefone para marcação de consultas é o 3660-5988. 3660-5988. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor volte mais vezes no nosso programa, porque a entrevista foi um sucesso. Eu vi que veio perguntas, eu não estou podendo hoje ver o Facebook aqui, mas deve estar sendo muito assistido. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você pelo convite, estou à disposição. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana nós voltamos com um novo Fala a Verdade. Fiquem com Deus. Final de semana maravilhoso para vocês e quem vai viajar, cuidado nas estradas, tá bom? E voltar com segurança. Boa tarde a todas, a todos, um grande abraço.